Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de um cronista esportivo que trabalha na área desde 2008. Ele é jornalista, radialista e advogado. Eu estou falando do cronista esportivo Daniel Santana. Daniel, para começar, time de coração. Logo assim, de começo, bom, eu tenho três times que eu fui ensinado a torcer, digamos assim. Eu herdei os times do meu pai. Meu pai morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, morou em Goiânia, mora em Goiânia atualmente ainda, e meu pai sempre torceu para times alvinegros. Então, quando ele morou no Rio, ele torcia para o Botafogo, quando morou em São Paulo, torcia para o Corinthians e aqui torcia para o Galo, para o Goiânia Esporte Clube, numa época que o Goiânia ainda era um time de expressão do nosso estado. Então, eu herdei essas três torcidas. Como eu nasci em 81, e eu comecei a me interessar por futebol por volta de 87, 88, e era uma época que o Botafogo e o Corinthians vinham muito bem. O Corinthians, inclusive, foi campeão em 90 e o Goiânia vinha muito mal. Então, eu acabei me interessando, digamos assim, esportivamente pelo Corinthians. Então, eu sempre fui um torcedor do Corinthians, mas sem nunca esquecer que eu torcia também para o Botafogo e para o Goiânia quando isso era possível. Bom, agora a gente quer saber o esporte favorito. Futebol, sem dúvida. Sempre foi uma paixão. Nunca tive muita habilidade dentro dos campos, mas sempre gostei de acompanhar o futebol, sempre fui um apaixonado, não só pelos jogos profissionais, mas também pelo amador, né? Por aquela peladinha que acontece nos bairros, ali onde eu morava, sempre tinha um jogo de futebol. Então eu estava sempre acompanhando, mesmo muitas vezes não tendo a capacidade de estar dentro das quatro linhas, eu estava de fora acompanhando, vendo como é que funcionava. Então, sem dúvidas, o futebol sempre foi minha maior paixão. Gosta do futebol, mas pratica algum esporte? Atualmente não. Atualmente eu estou um pouco parado, até porque as funções do dia a dia aqui na UCGTV, no Mais Esportes, também na Rádio Jornal 820, acabam tomando muito do nosso tempo. Mas pratiquei. Eu fiz durante 15 anos natação e eu joguei durante 10 anos tênis. Então foram os dois esportes que eu consegui assim, praticar com uma certa regularidade na minha vida. Mas estou aposentado dos dois atualmente. Momento marcante em sua vida relacionado, é claro, ao esporte. Bom, para mim, um dos momentos, e um momento recente, digamos assim, afinal de contas, a minha carreira na crônica esportiva ela não é tão longa, ela não é tão grande, com certeza foi ver a seleção brasileira aqui no Serra Dourada. Né? Eu comecei em 2008, em fevereiro de 2008, então a gente está aí completando quase 5 anos de trajetória no Mais Esportes, na UCGTV, também na Rádio Jornal a partir do começo desse ano. Então, para mim, um momento muito importante foi ver a seleção brasileira jogando aqui dentro do Serra. Já pude viajar, já tive a oportunidade de estar em outros estádios, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Tive a oportunidade de fazer a cobertura da final da Sul-Americana lá em Buenos Aires pela UCGTV. Então, assisti muita coisa diferente nesses 5 anos de crônica e tive a oportunidade de fazer algumas coberturas interessantes. Mas ver a seleção brasileira, ver a camisa amarela, aquela tão machucada, tão esquecida, né? Ultimamente, então, tão flagelada, digamos assim, dentro do Serra Dourada, jogando para o povo goiano, foi muito importante. Foi a minha primeira cobertura de seleção aqui dentro do Serra, então é um momento que eu não vou esquecer. Ídolo no esporte. Eu tenho vários ídolos no esporte, né? Eu tenho ídolos dentro de campo, eu tenho ídolos fora dele. Eu sempre gostei muito de observar o futebol, como que o futebol acontece. Não só do jogador que está ali exercendo o seu papel, mas dos dirigentes, daqueles que estão por trás, daqueles que fazem com que o futebol realmente aconteça e, é óbvio, também da imprensa. Eu tenho vários ídolos no futebol. Eu poderia citar como jogador o principal jogador, o maior jogador que eu vi jogar, sem dúvida, foi o Ronaldo. O Ronaldo, que começou ali em 94, ainda menino na seleção brasileira, mas que em 98 passou por aquele drama que foi o problema de saúde que teve, a desclassificação do Brasil na final da Copa do Mundo para a França. Nessa época eu estava na Espanha, então parece que aquele sentimento de nacionalidade fica mais aflorado e a gente esperava de qualquer forma na Espanha ver a seleção brasileira campeã. Isso não aconteceu e em 2002 veio a volta por cima e veio através dos pés, principalmente, do Ronaldo. Então isso foi uma trajetória no futebol que marcou muito a minha vida e tenho o Ronaldo sim como
um ídolo dentro de campo. Fora dele, vi muitos dirigentes e escutei histórias de muitos dirigentes. Como torcia para o Corinthians e sempre acompanhei a história do Corinthians, então eu sempre gostei muito do Vicente Mateus, que era um dirigente que era frasista, que tinha o lado da polêmica, o lado engraçado, tinha um lado também da seriedade, do trabalho que tinha que fazer pelo clube, mas não levava o futebol tão a sério assim. Hoje nossos dirigentes estão sisudos, né, tão bravos, gostam tanto de brigar, entrevistas então maltratando a imprensa, aí acaba que a gente fica com saudade desses dirigentes, muitos deles que eu acompanhei muito pouco, afinal de contas era criança. Fora dos campos, na crônica, eu tive a oportunidade de trabalhar e tenho a oportunidade de trabalhar hoje com um comentarista que sempre foi referência, que eu escuto desde pequeno, que tem quase 40 anos de rádio, de crônica esportiva aqui em Goiás, e que hoje eu tenho o prazer de ser colega de trabalho e de ser amigo também, que é o Evandro. Com certeza é meu maior referencial na crônica esportiva. Bom, para terminar, Daniel, gostaria que você agora, nesse momento, fosse técnico da seleção brasileira e fizesse uma escalação para a gente de um time aí para jogar na Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo de 2014 está longe. Ainda vão aparecer muitos jogadores que vão ter qualidade de vestir a camisa da seleção brasileira, eu tenho certeza, até a Copa do Mundo. Mas acho que o Mano não está muito errado na sua escalação. Eu teria ali outros volantes, talvez, do que Ramires, do que o Lucas, né? Manteria o Pato, manteria o Neymar, manteria o Ganso. Acho que desse trio aí, o próprio Lucas do São Paulo vai sair a base da nossa seleção para a Copa. Já teria uma renovação também no gol, talvez com o goleiro Vitor, que é um goleiro de muito potencial. Teria alguns jogadores ali de alas mais seguros, como o Marcelo, que joga no Real Madrid, o Maicon, para mim é um grande lateral, mas talvez apareça um outro nome até a Copa do Mundo. Então acho que tudo um processo de renovação. Eu não vejo o Mano errado, eu acho que a base da seleção vai sair daí. Mas aí apostar numa escalação para 2014 é um pouco mais difícil. O trabalho está sendo feito corretamente. Está demorando um pouco para deslanchar. Nós vimos na Copa América. Mas a base da seleção brasileira é essa mesmo. Obrigada, Daniel Santana, pela entrevista. A gente agradece e você que está conferindo essa entrevista na íntegra pode comentar no nosso site.